Ellis Wyatt. Ele foi um dos maiores magnatas do setor de petróleo do mundo. Os seus métodos de extração e refino de petróleo a baixo custo fizeram Ellis se tornar um dos empresários mais bem-sucedidos do seu tempo. E mesmo com as suas enormes riquezas, ele continuou extremamente focado no seu trabalho. Wyatt não levava um estilo de vida extravagante e nem sentia necessidade de ostentar. Até porque ele estava disposto a perder tudo isso para defender os seus princípios de liberdade individual num sistema de livre mercado. Não demorou para que o governo americano começasse a sua perseguição contra o Wyatt para se apropriar de um pouco das suas riquezas. E a cada semana, o governo começou a aprovar novas regulações, novas moratórias, novas medidas, limitando o quanto de petróleo poderia ser extraído e restringindo os métodos de extração e refino inovadores de Wyatt. Também eram passadas políticas de controle de preços, limitando o quanto de lucro o Wyatt poderia ter no seu negócio e travando a expansão das suas operações. E a gota d'água, o governo estatizar a empresa de petróleo de Wyatt. Como se não bastasse todas essas regulações, agora o governo estava ameaçando tomar toda a operação de Wyatt para si. E sim, Wyatt estava disposto a perder tudo aquilo que ele construiu na sua vida, mas não para o governo. Então, Wyatt desapareceu, mas não sem antes queimar todo o seu campo de petróleo e deixar só uma placa na frente dele dizendo o seguinte: eu estou deixando a minha empresa como eu a encontrei. Tomem a de vocês. E na época de Wyatt, ele na verdade não foi o primeiro a fazer isso, ele só seguiu o passo de outros. Milhares de empreendedores que também sumiram, deixando tudo para trás para fugir de um governo que buscava expropriar a construção de anos e anos de trabalho desses empresários. Ellis Wyatt não é um personagem real, ele é só um dos personagens da obra de arte A Revolta de Atlas, uma das obras mais incríveis escritas na história. Mas mesmo sendo fictícia, essa história serve de exemplo para lembrar do que realmente acontece quando o governo decide matar empreendedores. Brasileiros 10% mais pobres, eles gastam 32% dos seus rendimentos em tributos, enquanto os 10% mais ricos gastam em torno de 21%. O que acontece é que, embora a incidência de imposto de renda aumente conforme uma pessoa ganha mais, os bens de consumo, como produtos, como serviços, por exemplo, eles são tributados de forma fixa. Então, se duas pessoas, uma de baixa renda e outra de alta renda, forem comprar queijo no mercado, as duas vão pagar a mesma coisa. Só que, obviamente, isso acaba pesando mais na conta da pessoa de baixa renda do que na pessoa de alta renda. Então, quem sabe a gente não possa seguir a sugestão do nosso presidente Lula, que disse o seguinte: então vamos mudar a lógica. Vamos diminuir os impostos para o pobre e aumentar para o rico. Realmente faz sentido reduzir os impostos sobre os mais pobres, não necessariamente aumentar sobre os ricos. Porque a questão é, o que realmente acontece quando se aumenta os impostos sobre os mais ricos? A resposta é simples. Assim como na Revolta de Atlas, eles somem. Os ricos, principalmente os ultra-ricos, eles conseguem mudar de estrutura tributária de forma muito fácil. Eles podem tranquilamente decidir estabelecer parte administrativa do seu negócio em um país com baixos impostos, como Panamá ou Ilhas Cayman, enquanto eles mantêm a sua operação no Brasil. Então, basicamente, para o governo, chega um ponto em que não faz sentido aumentar a taxa, porque o fato de aumentar a taxa vai fazer com que não haja mais nada sobre o que taxar. Então, a resposta para qual é o modelo ideal é muito mais complexa do que parece. Seja como for, a única certeza que a gente tem é que quanto maior a liberdade econômica, melhor. Seja num modelo como os países nórdicos, que, embora eles tenham altíssimos impostos, eles também têm uma enorme liberdade econômica, ou seja como na China, que tirou parte da interferência do governo em zonas economicamente especiais, é o empreendedor que move o mundo e faz a roda da economia girar. A gente precisa de novos empreendedores mais do que nunca.